O treinamento pela manhã já avançou no processo de definição do técnico Roger Machado para o time que enfrenta o Grêmio no domingo pelo Clássico Grenal de número 448. Existem possibilidades de mudanças importantes na equipe titular, como a entrada de Gabriel Mercado e de Rafael Borré, que pela experiência podem ganhar vaga para o Clássico. Clássico este que terá o ambiente absolutamente agitado na tarde desta quinta-feira, a partir de uma entrevista coletiva que será concedida pelo diretor técnico Andrés Nicolás D'Alessandro, com o intuito de virar a chave e o ânimo do torcedor colorado para o jogo do próximo final de semana. A gente fala também sobre o desfecho da polêmica envolvendo as falas de Fernando aos canais ESPN. Trazemos também a briga no bastidor entre Grêmio e Inter, onde o assunto é o preço dos ingressos para os visitantes e a tragédia na vida pessoal de Roger Machado, que perdeu um familiar na tarde desta quarta-feira. Esse é o Diário do Inter KTO desta quarta-feira, 17 de setembro de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações para falar do Internacional aqui na Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quinta-feira. Vamos começar falando sobre o treinamento no CT Parque Gigante, onde Roger Machado avançou no processo de definição da equipe que começa jogando no Grenal deste final de semana. Domingo, 5h30 da tarde, um jogo importantíssimo para o Internacional, onde de novo, Bruno Tabata não participou do treinamento. Tudo bem que ele pode treinar só a partir de quinta, sexta, sábado e ir pro jogo, mas ele ainda não participou de nenhuma atividade ao longo da semana e deve ser um desfalque. O Borré treinou novamente. E aí aqui eu falo sobre o assunto do vídeo que eu gravei na tarde desta quarta-feira, que é a possibilidade de grandes mudanças no time do Internacional sendo propostas pelo treinador colorado. Mudanças no esquema tático, mudanças em nomes importantes, a entrada de Gabriel Mercado, a entrada de Rafael Borré. Eu detalho tudo isso no vídeo que eu gravei na tarde desta quarta-feira, é só conferir aqui no canal, tá? Avançando na pauta, a quarta-feira ela teve também uma notícia trágica, que é o falecimento de um parente, de uma pessoa da família do técnico Roger Machado. Em um acidente de trânsito, o treinador colorado perdeu a sua tia, que faleceu neste acidente que aconteceu na zona sul de Porto Alegre. O Inter demonstrou, enfim, emitiu notas de luto, notas de pesar para Carmen Machado Fontoura, que era esta tia do Roger, e era uma tia muito ligada ao Roger, muito próxima de Roger, que inclusive esteve presente no local do acidente que acabou tirando a vida da sua tia. Nossos sentimentos a toda a família do treinador colorado, ao técnico Roger Machado, por esse momento complicado que ele viveu na tarde desta quarta-feira, uma tragédia na sua vida pessoal e que obviamente pode ter algum tipo de impacto emocional, algum tipo de impacto em termos de ânimo e de psicológico para o Roger nesse momento de véspera de Clássico Grenal. Até o momento o Inter confirma, por exemplo, a presença ou não afirma, não confirma a ausência do Roger no treinamento de amanhã, por exemplo, com os portões fechados no CT Parque Gigante nesta quinta-feira. Treinamento desta quinta-feira que terá um episódio que pode mexer completamente no bastidor Grenal. E eu falo de um anúncio que o Internacional fez que vai agitar a partir de agora o Clássico. A direção do Internacional, a comunicação do Internacional anunciou que D'Alessandro, diretor técnico do Inter, falará após o treinamento. Concederá entrevista coletiva. E os motivos são em torno do ambiente do Clássico Grenal. O D'Alessandro é um cara que respira clássico. O D'Alessandro é um cara que é muito ligado à rivalidade Grenal, que sabe jogar o jogo fora de campo também do Clássico Grenal. E um jogo que o Inter está tendo algumas dificuldades de mobilização junto ao torcedor. A procura por ingressos é baixa. A expectativa de público hoje de 35 mil está caindo.
cada vez mais. E a ideia é colocar o D'Alessandro para falar, para que se vire esta chave de ambiente, se traga um ânimo mais positivo junto ao torcedor, se sacuda um pouco este ambiente. E a partir disso o Inter possa ter um ânimo mais positivo da sua torcida para dentro de campo, visando o clássico deste final de semana. Depois do treino, entre 12h30 e 1h, está marcada a entrevista coletiva de Andrés Nicolás D'Alessandro, que promete agitar o bastidor do clássico deste domingo. Avançando na pauta, já tem um Grenal acontecendo nos bastidores, que é o Grenal das direções em função do preço dos ingressos. O Grêmio ontem lançou uma nota pelo fato do Inter estar cobrando R$220 para a torcida visitante. O Grêmio manifestou contrariedade a esta atitude do Internacional e o Inter emitiu uma nota dizendo que tratou o manifesto do Grêmio com estranheza. E os argumentos do Internacional consistem em dois principais. De que o Inter está, desde a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, aplicando os mesmos preços para o Grêmio. Então, não teria o porquê baixar no Clássico Grenal. É sempre 220. Contra o Grêmio, também é 220. Mesmo preço que é para o Flamengo, para o Palmeiras, para o Santos, para o Corinthians, para o São Paulo, para todos os times do futebol brasileiro. E a outra justificativa do Internacional é de que o Grêmio não comunicou o Inter de um descontentamento. Saiu publicamente trazendo esta animosidade. Quando há uma relação de reciprocidade, de contatos entre dupla Grenal, quando isto acontece. Avançando, e portanto, a partir disso, o Grenal do bastidor está posto com a nota do Inter, com a nota do Grêmio, a nota do Inter, claro, uma nota institucional também, assinada pelo presidente Alessandro Barcelos, visando e acirrando ainda mais o Grenal deste domingo. Assunto Fernando, tá? Hoje circulou um áudio do empresário do jogador que teria enviado este áudio para a direção do Internacional. E assim, a postura do empresário do jogador é uma postura de apaziguar, de cara, o Fernando não vai falar mais sobre isso, o Fernando não está brabo, o Fernando não está magoado, é uma postura até defensiva por parte do empresário do jogador, tá? E muita gente pergunta, tem chance do Fernando voltar? E eu digo, tem. Este áudio que circulou hoje, do empresário do Fernando, Thiago Sampaio, para a direção do Internacional, mostra que existe da parte do Fernando também uma preocupação quanto à manutenção do bom ambiente entre Fernando e Internacional. O Fernando não decidiu ainda o que vai fazer na sua próxima carreira. O Inter possui uma cláusula de preferência para, caso o Fernando queira voltar a jogar, e ele está sinalizando que quer voltar a jogar, o Inter tem a preferência pelo jogador. E o Inter pode querer contar com o Fernando no ano que vem. E Fernando pode querer jogar no Inter no ano que vem. É algo que não é descartado. E pelo ambiente das pessoas, depois desse episódio, eu aumento a minha ideia de que não está descartado um retorno do Fernando, tá? Pra fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Odds desta quinta-feira, a gente tem jogos válidos pela Libertadores da América, fechando nesta quinta-feira, competições continentais sul-americanas. LDU e São Paulo, Flamengo e Estudiantes. LDU e São Paulo, a LDU é favorita com odd 1.86, Flamengo e Estudiantes, o Flamengo tá pagando 1.29. Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!